a todos, eu sou Carmen, professora de matemática, nono ano. Na aula de hoje nós iremos abordar o conteúdo de introdução de um fator externo no radical. Nós vamos estar introduzindo um fator externo no radical. Como é isso, professora? Do mesmo modo que quando simplificamos radicais, nós podemos extrair esses números para fora da raiz, se necessário, nós também podemos introduzir um fator que está fora da raiz dentro da raiz, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre nós vamos introduzir um fator externo no radical. Desse conteúdo, nós vamos fazer o seguinte, Nós vamos analisar duas situações. Um fator externo pode ser introduzido no radical. Como, professora? Exemplo, 2 raiz de 3. Qual é o fator externo aqui? O 2. Eu posso estar voltando com esse 2 aqui para essa raiz? Posso. Esse 2, ele saiu. Se ele saiu, é porque anteriormente, se ele se permitiu a saída dele, se eu quiser retornar esse 2 para dentro da raiz, eu vou ter que elevar ele ao quadrado. Por que, professora? Sim, porque se ele saiu, é porque ele foi simplificado com esse 2 aqui, correto? E ele voltando, ele vai ter que voltar com 2 dele. Não é? Se a gente for fazer o inverso, ele saiu porque houve o cancelamento. Então, ele voltou com 2, que multiplica 3. Observou? Aí, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e calcular. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, 4 vezes 3. Então, nós temos o que aqui? 12, certo? Esse aqui é o processo inverso da simplificação. Se for para eu simplificar 12, o que eu faço? Eu fatoro, que seria isso aqui. Depois de fatorado, eu corto, eu cancelo esse 2 com esse 2 aqui sai e fica a raiz de 3. Esse aqui é o processo inverso. Porque é permitido você extrair valores da raiz e você introduzir fatores na raiz. Então, esse aqui é o processo inverso de simplificação de radicais. Ok? Outra situação que nós vamos trabalhar aqui dentro é o seguinte: é as transformações em um só radical de expressões desse tipo. Né? Uma raiz dentro de uma outra raiz. Né? Vamos fazer aqui também mais um exemplo para ficar mais claro essa questão de um fator externo que você traz de volta para a raiz, certo? Eu vou citar um outro exemplo. 5 raiz de 3. Quem é o fator externo? 5. Eu vou pegar esse 5 e vou trazer ele de volta, vou introduzir ele dentro do radical, que é dentro da raiz. O que eu tenho que analisar? Se esse 5 saiu e aqui o índice é 2, é porque quando ele estava dentro da raiz, ele era 2, que daí permitiu o cancelamento, lembra? Vezes 3. Aqui você vai ter raiz quadrada, 25 elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado, 25, vezes 3. Multiplicando esses dois aqui, você vai ter uma raiz quadrada de 75. Pronto? Se você vai simplificar
Se você vai simplificar um radical, você vai fazer o processo inverso. Você vai pegar o 75, vai decompor, vai fazer as transformações convenientes, né? E vai chegar a esse resultado. Nós estamos fazendo só o processo inverso. Dentro dessa introdução de um fator externo, nós vamos estudar também situações como essa daqui, ó, que eu acabei de mencionar. Raiz dentro de uma outra raiz, tá vendo? Só que nesse tipo de raiz, você pode observar aqui, ó, vou até mostrar para vocês, que você tem essa raiz aqui, ó. Esse x multiplica essa raiz aqui, ó, tá vendo? Como resolver equações como essa? Transformar uma expressão dessa em uma só raiz. Vamos lá? Vamos trabalhar? Usando o mesmo princípio que foi usado aqui anteriormente, que você vai introduzir um fator que está fora da raiz para dentro da raiz, que é o que vai acontecer com o x, eu vou introduzir ele dentro da raiz. Então, eu vou repetir tudo isso aqui, ó. Raiz quinta. Esse x eu vou introduzir dentro dessa raiz, né? Então, eu vou colocar aqui a raiz cúbica. Se esse x saiu, é porque ele dentro da raiz ele era x ao cubo. Aí houve o cancelamento e ele saiu. Como eu quero voltar, ele tem que voltar com 3 dele. Vezes esse x aqui, ó. Ok? Estão entendendo? Aí aqui eu vou repetir essa raiz maior, que é a raiz quinta. Raiz cúbica. Aqui você tem bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Qual é a propriedade que eu devo utilizar aqui, ó? Eu tenho uma raiz dentro de uma outra raiz, que eu já fiz todo o processo, né? Já introduzi o x dentro do radicando, do radical. E agora eu vou estar multiplicando esses dois índices aqui, ó. O 5 e o 3, eu vou transformar essa raiz em uma só. 3 vezes 5, 15, x à quarta, certo? Para que vocês compreendam melhor esse conteúdo, nós vamos estar fazendo algumas atividades da página 44. Vamos lá? Vamos todos comigo aqui. Nós vamos introduzir termos. Nós vamos fazer os exercícios da página 44. Vamos lá? Do exercício da página 44, eu vou estar fazendo o primeiro, número 1. Eu vou estar fazendo letra A. O que diz o primeiro? Introduza o fator externo no radicando das expressões seguintes. 9 vezes raiz de 2. Isso aqui é o resultado de uma simplificação, né? Então, agora eu vou fazer o inverso. Eu vou estar introduzindo esse valor dentro da raiz. Vamos lá? Vamos lá, deixa eu arrumar aqui bonitinho para vocês. 9 raiz de 2. Como que eu vou introduzir esse 9? Se esse 9 ele saiu, é porque ele era o que dentro da raiz? 9 ao quadrado, certo? Porque ele saiu, ele cancelou com esse, né? Se eu quero voltar, ele tem que voltar com o quadrado dele. Vezes esse 2 que ficou dentro da raiz, ok? Aí você tem raiz quadrada de 9 elevado ao quadrado, que é 81, né? 81 vezes 2... 162, ok? Aí você quer simplificar 162, você decompõe, aí você faz as transformações convenientes e volta para cá, certo? Então vamos lá. Vamos fazer agora a letra B.
Ele quer que você pegue esse fator externo, que no caso é o 2, e retorne esse 2 para a raiz. Se esse 2 saiu, obviamente, o expoente dele tem que ser o quadrado, e daí cancelou, né? Se ele volta com o 2 dele, vezes 7. Fazendo as multiplicações, eu tenho 4 vezes 7, né? Porque 2 elevado ao quadrado é 4. Aqui nós temos uma raiz de 28, ok? Se eu for simplificar, simplifico 28, decomponho 28 e tenho como resultado 2 raiz de 7, ok? Agora nós vamos fazer a letra C do exercício 1. 10 raiz de 5. Se eu quero introduzir esse fator externo e trazer esse 10 para dentro da raiz, eu tenho que observar que o índice aqui é 2, então ele vai voltar com o índice 2, porque se ele saiu é porque ele cancelou com ele aqui, né? Vezes 5. 10 elevado ao quadrado é o quê? 10 elevado ao quadrado vezes 5, você tem raiz de 500. Se eu quero simplificar 500, eu decomponho e tenho como resposta isso aqui, né? Agora nós vamos estar respondendo o exercício 2. Vamos lá, todo mundo comigo? Exercício 2. No exercício 2, você tem o quê? Você tem a seguinte pergunta. Transforme cada expressão em um só radical, sabendo que x e y são dois números reais positivos. Então, você tem uma raiz sexta. Dentro dessa raiz sexta, você vai encontrar Não, tem um x aqui, ó. Bem no meio aqui tem um x. Vou cancelar esse aqui. Vou fazer aqui embaixo, né? Apagar aqui, vou fazer aqui. Desculpa. Fazer aqui embaixo, né? Fazer um pouquinho maior, que daí vocês vão compreender melhor. Tem um x aqui. Aí, você tem uma raiz cúbica de x elevado ao quadrado. Ficou melhor esse aqui para vocês enxergar. Como que eu vou resolver uma questão como essa? Eu vou pegar esse fator externo aqui e vou devolver ele para a raiz. Já enxergou o fator externo? É o x. Isso, muito bem. Você vai fazer essa raiz maior, que é a raiz sexta. Você vai pegar esse x aqui e vai devolver ele para a raiz. Como que o índice é 3, você vai pegar x elevado ao cubo, né? Vezes x elevado ao quadrado. Repete aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo que fica melhor. Repete a raiz sexta, raiz cúbica. Aí eu pego, repete a base, né? Porque é a multiplicação, você repete a base e soma os expoentes. Ok? Falta mais alguma coisa? Falta sim. Eu vou transformar essas duas raízes em uma só. Como? Eu vou estar multiplicando esses dois índices. 6 vezes 3. Pronto, essa é a minha resposta. Letra A, né? Do segundo. E agora nós vamos fazer a letra B do segundo. Letra B. O que diz a letra B do segundo? Você tem uma raiz maior, que é uma raiz quadrada. Fica um x aqui, ó. Raiz quinta de x ao quadrado, y ao cubo. O que você vai fazer aqui, ó? Você vai introduzir
esse fator externo, que no caso aqui é o x, para dentro da raiz. Vamos lá? Se repete a raiz quadrada. Como aqui o índice é 5, quando esse x ele volta para dentro da raiz, ele volta com o mesmo índice, né? Porque se ele saiu é porque ele cancelou. Vezes x ao quadrado vezes y ao cubo. Certo? Vamos repetir aqui, ó. Repete. Esses dois aqui dá para juntar, né? Bases iguais, na multiplicação, repete a base e soma os expoentes. X elevado à sétima vezes y elevado ao cubo. Terminou, professora? Não. O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou transformar essa raiz aqui, ó, uma dentro da outra, em uma só. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 5. Confere? 2 vezes 5, 10. Vou repetir, né? Porque não tem como juntar, porque são variáveis diferentes. Pronto. Ficamos por aqui. Vocês vão tentar fazer os demais exercícios em casa e até a nossa próxima videoaula.